Meus amados, a paz do Senhor. Você está feliz com Jesus, irmão? Amém? Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo por bondade. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, e nós faremos leitura a partir do primeiro versículo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Quem achou o texto, diga amém. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Quer estar sentado por bondade. Graças nós damos a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e unidos na presença do Senhor para a celebração de um culto com as famílias. Já sentimos a presença de Deus nas ministrações dos louvores, e é claro que há sobre nós um mover do Espírito Santo, uma graça de Deus que nos envolve, que nos move e nos faz sentir o seu cuidado sobre nós. Meus queridos irmãos, pedindo a Deus uma direção e uma palavra para essa noite, o Espírito do Senhor me levou a esse texto para meditar e compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor já tem colocado ao meu coração, e eu quero ser fiel àquilo que Deus ministrou primeiro em mim para transmitir aos irmãos. Meus queridos irmãos, o texto lido nessa noite, ele é conhecido por demais de toda a igreja, é um texto muito lido, muito comentado. As pessoas têm o prazer de ler esse texto, porque nele está contido as bênçãos que o Senhor promete para aqueles que lhe servem e lhe obedecem. Porém, esse contexto ele é muito maravilhoso. Observar esse texto de Deuteronômio capítulo 28, nós podemos dizer que é um texto de despedida, de orientação do próprio Moisés ao povo, à nação de Israel. No capítulo 27, ele está em cima do monte, dando todas as leis. Nós percebemos o quanto Moisés foi usado pelo Senhor para transmitir as leis à nação de Israel, e como o povo devia andar conforme toda a orientação divina. E logo nós vamos perceber esse cuidado em que Moisés ele transmite a verdade ao povo, para que eles pudessem entender que o Deus que tem prazer em abençoar, o Deus que tem prazer em cuidar, o Deus que tem prazer em proteger, esse mesmo Deus, ele nos coloca condições para receber todas as bênçãos que estão disponíveis a todos nós. Essas bênçãos que o Senhor nos promete, todas as bênçãos contidas nesse capítulo 28, elas não são bênçãos que podem ser recebidas de qualquer forma, de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito. Se nós observar muito detalhadamente, a partir do versículo 1, são colocadas condições a essa nação. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar, não bastava apenas ouvir as ordens, precisava aguardar e obedecer para receber todas as bênçãos que o Senhor tinha para entregar para essa nação. É nesse texto e contexto dito por Moisés que nós vamos perceber o quanto ele foi líder, o quanto ele ensinou aquele povo que estava sob os seus cuidados e sobre a sua liderança. E ele passou minuciosamente todo o cuidado de Deus e a orientação para que essa nação fosse próspera, para que essa nação fosse abençoada e eles tivessem, meus irmãos, sucesso em todas as áreas
da sua vida. E logo, por mais que o contexto desse texto é exclusivo, ele tem um propósito primário para a nação de Israel, nós percebemos nele, meus irmãos, princípios bíblicos que são aplicáveis hoje para a nossa vida espiritual, porque se nós guardar, se nós obedecer e ouvir atentamente também as bênçãos do Senhor e as ordenanças do Senhor, essas bênçãos também virão sobre nós e nos alcançarão. Esse princípio da obediência, ele é um princípio bíblico, meus irmãos, imutável com o tempo. Ele permanece, meus irmãos, vigente para os nossos dias e para todos aqueles que têm o entendimento, que conseguem observar a importância de obedecer a voz do Senhor. E você vai perceber Moisés, quando ele escreve para essa nação, a preocupação que ele tem em passar cada detalhe desse ensinamento. E nós, observando aqui, vamos compreender Moisés deixando um conselho para que eles pudessem absorver tudo aquilo que Deus tem para eles, que esse povo pudesse receber de bom grado todas as bênçãos que estavam disponíveis para ele. Logo, meus irmãos, Moisés é um exemplo disso. Aquele que fala sobre obediência, aquele que fala sobre guardar as ordenanças, era alguém que vivia todos os dias da sua vida em obediência a Deus e obediência às suas ordens. E quando nós falamos disso, precisamos quebrar aqui, primeiro, toda a ideia que parte, meus irmãos, que o Senhor, Ele está desejoso, disposto a abençoar aqueles que vivem de qualquer maneira. Isso não é, essas promessas que nós lemos aqui, e tudo aquilo que Deus tem para aqueles que lhe obedecem, é exclusividade de quem lhe serve e quem lhe obedece. Alguém que pega esses textos de Deuteronômio 28 e usa como um mantra, ele usa como quase um amuleto para a sua vida, como um texto da sorte, ele amanhece o dia. Há muitas pessoas que fazem isso com outros textos, como o Salmo 23, como o Salmo 91, Deuteronômio é outro texto como esse, que as pessoas leem e releem no amanhecer do dia, e acham que o seu dia vai ser abençoado, porque ele leu esse texto e essas bênçãos virão sobre ele, e esquece das condições impostas nesse texto para receber todas as bênçãos contidas nele. A vida de obediência gera uma vida de bênção, mas se eu não estou disposto a obedecer, eu posso ler 30 vezes esse texto por dia, posso ler mais 50 vezes o Salmo 23, mais umas 200 vezes o 91, que não vai ter bênção nenhuma. A bênção não está condicionada à leitura e ao que está escrito, mas está condicionada à minha vida de obediência à voz de Deus. Se eu obedecer, eu sou abençoado. Se eu obedecer, a bênção de Deus me alcança. Se eu obedecer, eu serei próspero. Se eu obedecer, a minha casa será também abençoada. Isso é condição dada pela promessa. A vivência em obediência é uma atitude de sabedoria. Todos aqueles que decidem a viver uma vida de obediência, eles se demonstram uma pessoa muito sábia. Pessoa sábia que entende isso aqui e resolve viver uma vida de obediência. Não existe pessoa mais sábia no mundo do que aqueles que resolveram abrir mão de viver o que pensam e o que acham, para viver em obediência à vontade e à direção de Deus para a sua vida. Não há nada mais inteligente, não há nada mais edificante, não há nada mais sábio do que dizer: eu vou obedecer a Deus, porque aqui está o segredo das minhas bênçãos, da minha vitória. Andar em obediência a Deus é um ato, é uma ação que todos os vitoriosos tomaram como padrão de vida. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, que alcançaram grandes resultados para a sua vida profissional, material, espiritual, conjugal, todos sem exceção, foram pessoas que decidiram a viver o padrão da obediência na sua vida. O padrão da obediência é o estilo de vida de todos os vitoriosos. Você não vai encontrar um vitorioso sequer na Bíblia que resolveu viver uma vida em desobediência. Se você quer ser
abençoado, vitorioso, o segredo está aqui essa noite para você: seja obediente à voz de Deus, porque aonde você for, o que você fizer, aonde você colocar a mão, o Senhor abençoará por causa da obediência que você tem a Ele. Há um compromisso de Deus com aqueles que resolvem viver em obediência. As suas ordens, as suas promessas são imutáveis, porém as suas condições também. Deus não pode abençoar quem vive em desobediência. Ele não pode contrariar aquilo que já disse, porque a promessa tem essa condicional imutável. Ninguém, meus irmãos, que decidiu viver em obediência a Deus, terminou a sua vida frustrada. Guarde isso no seu coração. Ninguém na Bíblia Sagrada que resolveu viver uma vida em obediência a Deus, ele terminou seus dias frustrado, decepcionado. Olha aí, Deus, o que tu fez comigo? Eu te obedeci a vida toda, e é isso que eu recebo de gratidão, é isso que eu recebo de retorno com aquilo que eu fiz. Ninguém, todos que viveram em obediência, terminaram seus dias agradecendo a Deus e dizendo: valeu a pena cada obediência, valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena obedecer, valeu a pena seguir os preceitos de Deus para a minha vida. Meus irmãos, nós estamos em dias tão difíceis, tão complicados para o nosso meio, principalmente entre nós, esse meio evangélico em que nós estamos inseridos, em que cada dia abre-se um novo movimento, e as pessoas estão tão carentes de uma palavra de motivação, estão tão carentes de uma palavra de autoajuda, estão tão dependentes de um consolo, de um conforto na alma, que tudo que falam, tudo que dizem, tudo que vê, tudo que postam, tudo que assistem, eles recebem aquilo como verdade. Está assim de gente, está assim de profetas, estão assim de líderes na internet, pelas ruas, em todos os lugares, prometendo uma vida de sucesso, prometendo uma vida de bênçãos, prometendo uma vida de triunfo, prometendo uma vida de conquista, vivendo de qualquer jeito, desobedecendo. Ah, meu irmão, Deus vai te entender da forma em que você vive, vai entender se você se arrepender, porque se não houver arrependimento, vai continuar correndo atrás de bênção, e a outra, a bênção vai correr de você e não para você. O segredo da vida abençoada está em obedecer. Eu vou bater nessa tecla até o fim da mensagem, que o segredo da nossa vida está em obedecer. Mesmo indo na contramão dos coaches, mesmo indo na contramão dos autoajudas que tem por aí, eu vou continuar falando que a palavra me garante que se eu obedecer, a bênção de Deus me alcança. Se eu obedecer, o milagre de Deus sabe o meu endereço. É por isso que tem gente correndo atrás de profeta. É por isso que tem gente correndo atrás de cada igreja que abre como se fosse uma propaganda para a sua vida. É por isso que tem pessoas desesperadas, depressivas, procurando solução para a sua vida por causa de promessas vazias que nunca se concretizou. Sabe por quê? Porque continua no erro, na desobediência, e aí não tem bênção. Deus disse: eu te abençoo se primeiro tu ouvir, guardar e praticar o que eu falei. Dá para dar amém? As bênçãos de Deus são condicionadas à minha obediência a Ele. O texto é claro: se obedecer, se ouvir, se permanecer, se for fiel. Se não tiver a nossa contrapartida nas promessas recebidas, não tem bênção de Deus para nós. Logo, meus irmãos, o texto é claro. Versículo 1 diz: e se atentamente, Wellington, projeta para mim, e se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se atentamente ouvir, é ouvir com atenção, é ouvir com interesse, é considerar o que está sendo dito, é colocar em prática, é obedecer. Se atentamente você ouvir, se você der valor ao que está sendo dito. Eu vou logo dizer uma coisa para você, já que a gente gosta dessas palavras de impacto. Eu garanto para você que se você guardar tudo que vai ser pregado hoje e conseguir colocar em prática na sua vida tudo que está sendo ministrado hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai receber bênçãos de Deus que nunca recebeu na tua vida toda. Se você colocar em prática
tudo que vai ser dito hoje aqui, eu lhe garanto que 2024 vai marcar a tua vida para sempre. E quem te viu até hoje nem reconhecerá quem você será, por causa de tantas bênçãos que vai chegar sobre a sua vida, se você colocar em prática tudo isso que vai ser ministrado. Olha o texto: e será que se ouvires, tendo o cuidado de guardar. Olha o que diz o texto. Não é só ouvir a gente ouve todo dia um monte de coisa, mas o texto diz: tendo o cuidado de guardar, manter em vigilância, manter em proteção, proteger, guardar, cuidar, entesourar. Guardar o que está sendo dito é esconder no coração, aonde ninguém pode roubar. E é isso que a palavra de Deus nos garante. Você precisa não só ouvir, você precisa guardar, entesourar esse conhecimento e esse ensinamento, absorver aquilo que Deus está passando para você. Se você fizer assim, meu irmão, aí é indiscutível. Aí Deus se comprometeu, é palavra dele: se tu guardar, eu faço. Porque a obediência àquilo que Deus nos deixa é uma fonte, é um princípio gerador de bênçãos. Não existe nada que gere tantas bênçãos na nossa vida do que a obediência. A obediência é um princípio, é uma fonte que gera bênçãos em todos os aspectos da nossa vida. Se eu obedecer, eu alcanço. Se eu cumprir o que a palavra de Deus me diz, eu recebo. É o próprio Senhor que está nos dizendo isso. E logo, quem vive essa vida de obediência, ele tem garantias das bênçãos de Deus sobre a vida dele. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 28. Diz o texto: bendito serás na cidade, e bendito tu serás no campo. Para quem vive uma vida de obediência a Deus, ele desfruta das bênçãos de Deus em todos os lugares da sua vida. O texto é claro: se você obedecer, eu te abençoo no campo, e eu te abençoo na cidade. Mas como assim, pastor? Deus está dizendo: se você viver uma vida de obediência, aonde você estiver, não vai impedir o que eu tenho para a tua vida. Se for no campo, eu te abençoo. E se eu for para a cidade, Senhor, eu te abençoo da mesma forma. Porque quando eu resolvo abençoar, o local geográfico que você está inserido não é suficiente poderoso para interferir naquilo que eu tenho para realizar na tua vida. É por isso que tem gente que muda de um lado para o outro igual cigano, atrás de bênção. Alguém diz: aqui está dando certo, ele vai para lá. Aqui está dando dinheiro, ele corre para lá. Ele corre atrás da bênção, ele vai para Portugal, ele vai para os Estados Unidos, ele volta para cá. Ele vai, meu irmão, para o litoral, volta para o sudoeste. Ele vive uma vida igual cigano, batendo em toda a porta atrás de uma bênção. Quem disser para ele que algum lugar está dando certo, ele corre atrás. O Senhor está dizendo: não, meu filho, não faz isso não. Vive obediência, porque a bênção é que vai atrás de ti. Quem quer ser abençoado, ele obedece e a bênção corre atrás dele. Você não precisa correr atrás da bênção, mas se você obedecer, a bênção de Deus vai correr atrás de você. Quem crê nessa palavra, aplauda o Senhor por bondade, porque Deus quer te abençoar em todos os lugares. Bendito tu serás no campo, e bendito tu serás na cidade. O espaço geográfico, as circunstâncias em que nos rodeiam, não são elas que determinam se eu sou ou não abençoado. Pastor, estou mudando mais uma vez de empresa. Achei uma nova oportunidade. Está assim de gente, irmão, não para em lugar nenhum. O currículo dele, a carteira de trabalho dele já tem que pedir a segunda via, porque a primeira já encheu. De tanto que corre atrás de bênção. Aqui não dá. Na minha empresa tem perseguição, na minha empresa tem invejoso, na minha empresa tem caluniador, na minha empresa é muito competitivo,
Na minha empresa é difícil de vender. E vai dando desculpa toda hora, irmão. Ele não consegue suportar os processos da vida. Ele acha que todo mundo conspirou contra ele. Ele é um fracassado e todo mundo quer ver o insucesso dele, a fraqueza dele, a falta de resultado dele, e anda desesperado, jogando currículo para todo lado. Para de fazer isso, pelo amor de Deus, que está sendo um atraso para a tua vida. Receba esse conselho de Deus para você. Viva em obediência, porque lá onde você está, na onde você está registrado, é lá que a bênção vai chegar. Se tiver invejoso, ele vai ter que mudar de vida ou mudar de local, porque a bênção de Deus vai te alcançar. E não tem inveja, não tem olho gordo, não tem nada de ruim que vai fazer impedir a bênção de Deus chegar na sua vida. Pastor, está difícil demais. Eu faço de tudo e parece que não dá resultado. Eu tento de todas as formas e parece que nunca dá jeito. Pelo amor de Deus, vai obedecer a palavra. Seja mais crente, vai orar. Busque a Deus, busque ao Senhor, busque a palavra, faça o seu devocional. Viva uma vida de santificação, que eu quero ver esse demônio que tem se levantado contra a tua vida fazer você desanimar. A força que você precisa está na obediência à palavra. O ânimo que você precisa está em viver de acordo com a palavra, porque se você assim fizer, não tem ninguém que vai parar diante de você, porque a bênção de Deus vai te alcançar. Quando eu falo disso, que a bênção de Deus não depende de lugar, sabe de quem eu me lembro? De Abraão e Ló. Deus prometeu para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus prometeu, foi para Abraão, não foi para o Ló. Abraão era crente, cheio de fé, mas como qualquer um de nós também vacilou em levar Ló. Chegou a hora que o negócio foi ficando estreito, foi ficando difícil a convivência. Abraão chegou para o Ló e disse: nossos pastores já estão brigando um com o outro, dá para andar mais junto não, meu filho. Então nós vamos fazer o seguinte: tu escolhe, se tu for para a esquerda eu vou para a direita, Marley. Se tu for para a direita eu vou para a esquerda. Para onde tu for, eu tomo direção oposta. Abraão sabia, a bênção está comigo. Pode escolher o lugar que tu quer, que eu vou para o lugar ao contrário. Aí a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, e o texto diz: parecia o jardim de Deus, de tão lindo que era. Ele olhou para aquela situação e disse: olha que lugar mais lindo, que pasto verde, que terra frutífera, tem mananciais de água, a terra produz, o lugar é lindo, é maravilhoso, parece um jardim de Deus, e é para lá que eu vou. Ele disse: Abraão, já escolhi. É mesmo? Já. Para onde? Eu vou para as campinas, para aquele local lindo e maravilhoso. Se tivesse algum amigo perto, ia dizer: Abraão, tu não sabe fazer negócio, Abraão. Que cabeça oca que tu tem, Abraão. Hamilton: Abraão, onde é que tu está, meu querido? Com a cabeça, como é que tu toma uma decisão tão doida dessa e não avaliar que se tu é líder mais do que ele, Deus está contigo, tu tem direito de escolha? Disse: não, fica tranquilo, deixa ele ir para lá, que eu vou para o lugar contrário. A Bíblia diz que quando ele se aparta de Ló e vai para a direção oposta, Deus é que fala com Abraão e diz: Abraão, olha agora para o local que tu escolheu e anda nas extremidades dessa terra, porque eu te darei e te abençoarei, não só tu, mas como tua semente, e multiplicarei a tua semente. Mas pastor, o local que Ló escolheu não era melhor? Era mais bonito, com certeza. Só que a bênção de Deus não vai com quem é esperto, com quem é ladino. A bênção de Deus vai com quem tem promessa. Não é o local que te define o que vai acontecer, porque aonde tu for, se você vai na obediência, a bênção de Deus te acompanhará em todo tempo, porque Ele está comprometido com você e não com o local. Ele está comprometido com tua vida e não com a geografia. Entenda que você, em obediência, a bênção de Deus te acompanha. Aquilo que parecia difícil, nas mãos de Abraão começou a produzir, porque ele estava andando em direção à obediência de Deus. Nós precisamos entender isso,
que não é o lugar que me abençoa, não é o local que tem o poder de gerar em mim as bênçãos. Não, sou eu, como em obediência a Deus, que sou portador das bênçãos aonde eu for. Não é o local que tem o poder de mudar a minha vida. É por isso que você vê pessoas falindo, vendendo o produto certo, com um ponto bom, em um comércio que todo mundo cresce, e você pensa, por que para ele dá errado? É por isso que às vezes você vê quem não era para dar certo, dá certo aonde não era nem para dar. Por quê, pastor? Porque aonde ele está indo, a bênção de Deus está acompanhando. Não é o lugar. Para, pelo amor de Deus, de pensar que aonde você vai tem o poder de influenciar nas tuas escolhas, na tua decisão. Deus na tua vida fará o suficiente para gerar as bênçãos aonde você estiver, desde que esse local seja o centro da vontade de Deus. Segunda garantia de quem resolve obedecer a Deus está no versículo 4. A primeira garantia para você guardar no teu coração: não depende do lugar, aonde eu for a bênção me acompanha. A segunda garantia de todos aqueles que resolvem obedecer à vontade de Deus, versículo 4, o texto diz: bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e bendito o fruto dos teus animais. Quem vive uma vida em obediência a Deus, possui a bênção da frutificação. Ele possui o privilégio, a graça de Deus, de frutificar em todas as áreas da sua vida. Para quem vive obediência, pelo amor de Deus, não esqueça desse detalhe, que faz toda a diferença. Para quem vive obediência, qualquer lugar é lugar. E para quem vive obediência, tudo que ele faz frutifica, abençoa o Senhor. E o Senhor vai dar pelo menos 3 áreas da vida dele. Primeiro, o fruto do teu ventre. Ele disse: eu vou abençoar a tua família. Se tu viver em obediência, a tua família eu abençoo. O fruto do teu ventre está totalmente ligado à bênção na esfera familiar. Os meus filhos passam a ser abençoados se eu viver em obediência a Deus. Sabe quem está prometendo isso? O próprio Deus. Se tu me obedecer, eu abençoo o fruto do teu ventre. Os teus filhos serão abençoados se você viver em obediência a mim. Pastor, não sei mais o que eu faço. Já procurei profissionais da área, já fiz de tudo e não deu jeito. Se você viver em obediência, Deus diz: eu abençoo teu filho. Mas pastor, eu abençoo teu filho se você viver em obediência. Os meus filhos são abençoados por eu obedecer a Deus. Olha que coisa tremenda. As bênçãos de Deus nos alcançam no âmbito familiar, se eu decido viver como um homem de Deus, se eu decido viver como um pai de família exemplar e obediente à palavra de Deus. Quer ter a família abençoada? Não adianta fazer 7 campanhas, pelo amor de Deus. É ruim fazer? Não, até faz, mexe com a tua fé, te motiva pelo menos a não faltar o culto. Mas a bênção, se você viver desobediente, pode fazer 7, 27, 37, 57, 77, 777, não mude nada. Agora, se você viver em obediência a Deus, meu irmão, a tua família é abençoada, do maior ao menor, a tua casa é guardada, os teus filhos são protegidos, porque Deus se compromete a abençoar a tua casa, se você viver em obediência. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, e versículo 1, que uma mulher das filhas dos profetas clamou a Eliseu o profeta, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo, ele temia ao Senhor. Agora veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Escute o que eu estou dizendo. A mulher do falecido chamou o profeta e disse: olha, coisa lá em casa não está boa. Meu marido morreu, era o provedor do lar, o provedor da casa, ficou uma dívida, os credores estão vindo, e dentro da legalidade eu posso perder meus 2 filhos. Só que tem um detalhe: o meu marido, enquanto estava vivo, ele temia o Senhor, e esse temer
é honrar, respeitar, é obedecer. Ele temia o Senhor. Não sei se tem algum crédito aí na conta, como é que está a situação do falecido. Aqui embaixo ficou com dívida, mas dá uma olhadinha aí para ver se tem saldo. Aí o profeta disse: me declara o que tu tem em casa. Não tem nada, meu filho, eu estou dizendo que tem dívida. Só sobrou um pouquinho de azeite na botija. Esse aí, então vai, pede vasos vazios emprestados e não pouco. Vai, pede bastante. Por quê? Porque o crédito aqui é grande. Pode pegar porque tem bastante crédito. Ela foi, buscou o vaso, um monte de vaso, trouxe para dentro de casa. Os filhos traziam, ela enchia, e Deus multiplicava. Sabe o que é isso? Crédito no céu pela obediência. O marido já estava morto, o obediente já tinha ido, mas a promessa sobre o obediente ficou, e os filhos foram abençoados por causa da obediência do pai. Era vaso para o lado, vaso cheio, o negócio multiplicando, a vizinhança com o olho tamanho. Por que ela pediu vaso emprestado para todo mundo? Não sei, a porta está fechada, deve estar alguma coisa acontecendo lá. A Bíblia diz que ela pega todos esses olhos que foram recolhidos, vendeu, pagou toda a dívida e viveu do resto abençoada, porque a bênção de Deus alcança a família que teme ao Senhor. Ele não vai te isentar de problema, mas a hora que o problema chegar e bater na tua porta, Ele vai chegar com a solução, porque Ele é Deus que cuida da sua vida. Quem crê nessa palavra, dê glória a Deus. Eu abençoarei o fruto do teu ventre. Depois ele diz: o fruto da tua terra. Para uma sociedade agrícola, para quem esse texto está sendo destinado, em que dependia 100% da agricultura, do plantio, do colher, do comer, para vender, para negociar, Deus está dizendo: eu vou abençoar a tua terra, pode ficar tranquilo. E se tinha uma promessa que esse povo se apegava e amava quando ouvia, é quando Deus disse: eu vou abençoar a tua terra, eu vou abençoar a tua plantação. Meu irmão, isso agarrava, porque a bênção deles materiais estavam totalmente interligada à vida do plantio, à vida agrícola que todos levavam. E o Senhor está dizendo: sabe a tua terra? Eu vou abençoar. Mas Senhor, é que a região que eu estou hoje aqui é complicada, e planta e não dá certo, vem as pragas, come tudo. Quando eu acho que eu vou colher uma quantidade, colho outra inferior, não está fácil. O pessoal que trabalha nessa mesma área, está todo mundo pedindo socorro, estamos vivendo uma prova terrível. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. É uma promessa que eu estou te dando. Eu não estou perguntando o contexto, eu não estou perguntando a geografia, eu não estou perguntando do lado de quem você está. Eu estou dizendo que se você me obedecer, eu vou te abençoar. Mas não está fácil não. Aí sabe o que eu me lembro? De Isaac. Isaac se encontrou numa situação dessa terrível, fome. Gênesis 26 e versículo 1, a Bíblia diz: e havia fome na terra, além da primeira que já havia tido nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e quando ele pensou em ir embora para o Egito, versículo 2 diz, olha só: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. O que Isaac pensou, irmã Guisa? Isaac pensou o seguinte: a situação que eu estou está desfavorável, o local que eu estou, todo mundo planta e ninguém colhe, e eu não vou desperdiçar semente, eu vou embora. Vai embora para onde? Para o Egito. Por quê? Porque eu já ouvi dizer que no Egito quem planta está colhendo, está dando tudo certo, está ficando rico. No Egito? No Egito está dando tudo certo, é só ir para lá, botar a semente na terra e colher o fruto e ficar de boa. A bênção está no Egito, não está aqui. O Senhor disse: não desça para o Egito, porque se Deus dependesse do lugar para abençoar, Ele dizia: corre para lá, meu filho, corre para lá antes que os outros vão e peguem o teu lugar, porque eu só consigo abençoar quem está lá. Deus disse: não desça lá não. Mas Senhor, aqui está fome na terra, todo mundo que planta, ninguém colhe. Ele disse: fica aqui, rapaz, fica aqui, eu estou me garantindo que eu vou te abençoar aqui. Mas Senhor, aí a gente, mas Senhor, a gente tenta dar desculpas para Deus, tenta justificar, pastor Gaspar, tenta justificar que se nós fizer daquele jeito que eu já vi, eu avaliei, eu vi qual é o investimento certo, eu sei o que dá certo, é aqui que está dando certo. Não, fica na terra. Olha que diz o versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis: e semeou, olha só o versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis: e semeou Isaac
naquela mesma terra. Que terra, pastor? A que estava dando fome. Na mesma? Na mesma. E semeou Isaac na mesma, aonde ele tinha plantado e não estava dando certo, aonde os outros plantavam e ninguém colhia. E semeou Isaac na mesma terra. Meu irmão, olha lá o versículo 26. E semeou na mesma terra e colheu no mesmo ano. Não foi 2 anos depois, quando a crise foi embora. Não foi 5 anos depois, quando a seca passou. Foi no mesmo ano, na mesma terra e no mesmo ano. As promessas de Deus não estão condicionadas a tempo e a lugar. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, ninguém impede. Quando Ele quer, não tem terra seca. Quando Ele quer, não impede da praga que está lançada no mundo. Quando Ele quer, não tem ninguém que interfere o seu agir, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Pastor, estava dando quanto? Estava dando nada. E agora ele colheu 100. O Davi não estava dando nada. Ele disse: quanto é que tu vai colher? Quanto é que tu colheu? Não colhi nada. E tu? Eu colhi 100. Aonde que tu plantou? Aqui. Mas por quê? Porque o Senhor o abençoava. Não é porque ele era bom, é que Deus disse: se tu me obedecer, eu te abençoo. Não é porque a semente dele era diferente da dos outros, é porque ele resolveu obedecer e plantar onde Deus mandou. Para de plantar onde Deus não está mandando. Para de investir onde Deus não te deu direção. Para de tentar o que Deus não falou contigo. Obedeça, porque aonde você colocar a mão na obediência, a bênção de Deus vai te alcançar. É compromisso dele. Ele colheu 100 medidas. Porque eu gosto dessa expressão. Porque o Senhor, irmã Maria, abençoa. Meu irmão, quando Ele resolve abençoar, não existe ventre estéril, não tem terra seca, não tem mar que não está para peixe, não tem terra que não produz. Quando Ele abençoa, a porta se abre, os céus, as comportas se abrem, desce bênção sem medida, o diabo não impede, o homem não segura. Quando Ele abençoa, Ele faz coisas impossíveis para trazer a bênção sobre você. Terceira coisa: eu vou abençoar o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Os animais, assim como a vida agrícola, era um meio de sobrevivência. E o texto vai dizer de vacas, de ovelhas, de crias, de todas as espécies de animais. A prosperidade de um homem estava ligada à quantidade de animais que ele possuía. É por isso que você vai ver na expressão bíblica, quando o texto fala de Jó, e vai dar quantidade de camelos, quantidade de ovelhas, quantidade de bois, porque quanto mais uma pessoa possuía de animais, mais rico e próspero ele era. E o Senhor está dizendo: eu vou abençoar o fruto dos teus animais, os teus negócios. Eu estou disposto também a abençoar, se você me obedecer. Escute o que eu vou dizer para você. Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Se aperfeiçoar, fazer cursos, ouvir quem é experiente na área, ajuda. Procurar fazer uma boa propaganda do produto que você vende, ajuda. Atender bem os clientes é indispensável. Existem tantas coisas que somam. Mas pelo amor de Deus, não tire isso da tua pauta. É o primeiro item: obedecer a Deus. Tu pode ter produto bom, tu pode ter um bom comércio, pode ter um bom atendimento. Se viver em desobediência, dá errado. Deus está dizendo: me obedece, que até o fruto dos teus animais eu abençoo. Deus está dizendo: eu abençoo os teus filhos, abençoo a tua terra e abençoa os teus animais. Não tem área da tua vida que eu não possa alcançar com as minhas bênçãos, se tu me obedecer. Não existe área da sua vida
que Deus não possa entrar, agir e abençoar se você obedecer. Aí alguém diz, pastor Josué, se Deus me abençoar, eu faço. Não, pelo amor de Deus, é você tentar colher sem plantar, é inverter uma ordem natural. Primeiro eu planto, depois eu colho. Nunca colher para depois plantar. Sabe por que tem gente esperando colher para depois plantar e nunca vai plantar? Porque não tem resultado para quem não planta. É Deus dizendo, obedece primeiro, lança a semente da obediência, que eu trago o fruto da bênção. Aí com o fruto da bênção, com mais obediência, os frutos se multiplicam, a sementeira se expande, a colheita aumenta, por causa da tua obediência. Mas fazer o contrário, eu vou fazer só depois, eu vou ofertar na obra, eu vou dizimar na obra, eu vou fazer um voto para a obra, o dia que Deus me abençoar, vai ficar esperando. Eu primeiro faço, para depois receber o que Deus tem para mim. É Ele dizendo, se tu obedecer, eu abençoo, e não ao contrário. O primeiro versículo do capítulo 28 é: se atentamente ouvires as minhas palavras, tendo cuidado de guardar tudo. Senão, pastor, é que eu não... então fica assim, irmão, tá bom? Olha o texto: eu vou abençoar o fruto dos teus animais. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer, Senhor, de tal forma que até os meus animais sejam abençoados. Independente das circunstâncias, Deus está dizendo, eu vou fazer o milagre da frutificação. Eu gosto disso, porque Deus sempre nos leva para extremos da nossa vida, que parece que a gente não vê saída. E a circunstância faz com que nós enxergamos as coisas como todo mundo enxerga. Está difícil, não dá. Lucas capítulo 5, versículo 5, Jesus está à beira da praia com seus futuros discípulos. Ele pega o barco de Pedro para continuar a sua pregação, e após terminar a pregação, Deus fala para Pedro, vamos pescar? Pedro tinha vindo, Júnior, de uma pescaria, a noite toda, cansado, os braços virados em tira, como a gente diz, cansado, arrebentado, na capa da gaita. O Senhor diz, vamos pescar? Mas Senhor, eu pesquei a noite toda, não é por nada não, mas olha, o que tinha de ânimo já foi. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Olha, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que Pedro está dizendo? As circunstâncias do meu modo de ver, com a experiência que eu tenho, diz que não está para peixe o mar. As circunstâncias na minha visão, no meu profissionalismo, está tudo ruim hoje, não vale a pena tentar. Eu tentei de noite, que é o melhor horário, não deu. De manhã, aí mesmo que não dá. Mas, entretanto, portanto, por mim eu parava aqui, mas eu vou obedecer. Porque eu entendo que o Senhor sabe melhor do que eu. Mas eu vou obedecer, porque eu entendo de peixe, mas quem criou o peixe foi o Senhor. Mas eu estou cansado, mas eu vou arrancar força da onde não tem, para te obedecer, porque mais vale obedecer e andar na tua presença, e receber as bênçãos, do que ficar no meu orgulho com o barco vazio. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Foram para o mar alto. Quando chegou no mar alto, José, ele lançou a rede, a Bíblia diz, e fazendo assim, lançou a rede, conforme Jesus falou, olha lá o texto, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Era tanto peixe, meu pop, que a rede começou a se romper, a rasgar, pelo peso do peixe.
A obediência a Jesus foi tão determinante para a pescaria, que era peixe que Pedro nunca tinha visto, uma quantidade que ele nunca pegou, porque resolveu obedecer. Quando Deus diz, eu vou abençoar até os teus animais, Ele está dizendo, os teus negócios estão na palma da minha mão. Para de tentar sozinho, anda na minha presença, me obedece, que os teus negócios eu abençoo. Você pode dar amém por isso? Vou encerrar. Terceira garantia de quem vive em obediência em relação às bênçãos de Deus está no versículo 12, e eu encerro. O Senhor, Deuteronômio 28:12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, e te dará chuva no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestados. Eu concluo com esse pensamento. Sabe o que Deus está dizendo para quem resolve obedecer, Flávio? Deus está dizendo, se tu me obedecer, se tu guardar a minha palavra, se tu andar nos meus caminhos, além de eu abençoar o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, além de eu te abençoar por aonde quer que tu for, eu tenho um segredo para te dizer. Porque quando a gente vê, meu Deus, mas Ele já vai abençoar a terra, o animal, os filhos, aonde eu for Ele me abençoa. Ele diz, tem mais uma bênção para você. Aí embaixo já está completa, para onde tu for ela vai, os filhos, a terra e os animais, não tem mais aonde ser abençoado. Ele diz, olha para cá, eu tenho mais bênção para derramar daqui. Eu tenho um tesouro para abrir sobre a tua vida aqui em cima. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Ele diz, eu te abençoo na terra e te abençoo aqui. Porque crente que resolve ser obediente a Deus, ele é abençoado na terra e no céu. Ele mexe com a terra, os céus se movem para abençoar ele na terra, e move o céu para abençoar ele da mesma forma. Quem vive em obediência, ele é abençoado de todas as áreas da sua vida, na frente, atrás, dos lados e por cima. Deus está dizendo, eu vou abrir o meu bom tesouro sobre a tua vida, e vou derramar bênçãos sem medida sobre você, se você me obedecer. Ele está dizendo, se tu não sabe, eu tenho um tesouro. Senhor, como é que é o tesouro? Ele é bom. Eu te abrirei o meu tesouro, e olha, o meu tesouro é bom, Wellington, o meu tesouro é bom, ele está dizendo, eu te abrirei o meu bom tesouro, aquilo que é precioso, aquilo que é valioso. E quando fala de tesouro, está falando de um reservatório, de um depósito, de um estoque de bênçãos. Você consegue imaginar isso? Deus dizendo, eu tenho aqui em cima um estoque de bênçãos, um depósito de bênçãos, um reservatório de bênçãos para derramar. E se você me obedecer aí embaixo, eu derramo bênçãos daqui de cima. Meu irmão, se você obedecer aqui embaixo, Deus derrama bênçãos lá de cima sobre nós. O que está faltando é nós obedecer mais a Ele, ser mais fiel à palavra dEle, ouvinte e praticante daquilo que Ele nos ensina, que as bênçãos dEle virão sem medidas sobre nós. O seu bom tesouro. E onde é que está esse tesouro? Está aqui em cima, no céu. E lá ninguém pega. Lá o ladrão não rouba, lá ninguém consegue invadir. Esses dias eu assisti, eles fizeram um roubo agora, há pouco tempo, no Paraguai. Cavaram como um tatu quase 130 metros, abaixo de 7 metros de profundidade, e saíram debaixo de um cofre que parecia impossível de roubar. 1 ano e 2 meses cavando. Acionava o alarme, eles procuravam e ninguém encontrava. Levaram tudo que tinha guardado no tesouro deles. Eu quero ver eles subir e assaltar o tesouro que é de Deus, reservado para abençoar a tua vida. Não tem ninguém que pega, não tem ninguém que sobe, está no local protegido, guardado, reservado para abençoar aqueles que são obedientes a Deus. Eu tenho um bom tesouro no céu.
E isso nós podemos chamar de também bênçãos espirituais, que Deus dá para nós. As bênçãos que o dinheiro não compra, as bênçãos que a terra não produz, Deus está dizendo: eu tenho aqui para te dar de graça. Se tu me obedecer, eu abro o tesouro. Mas se tu viver em desobediência, o tesouro está fechado, meu filho. A chave para abrir o tesouro de Deus é a nossa obediência. Não adianta, meu irmão, fazer qualquer outro tipo de situação. A chave para abrir o tesouro de Deus é a obediência. Pegou esse código aí, irmão? Pegou essa chave? Estão usando muito esse termo. Pega esse código, pega essa chave para dar virada na tua vida. A virada da tua vida depende da tua obediência, da tua fidelidade. Não adianta viver em mentira, comprando, não pagando, mentindo, adulterando, pecando, vivendo sem compromisso com Deus. A chave para virar a bênção de Deus está na obediência. Aqui é o código, pega esse, anota aí: obediência, o código para virar a chave das bênçãos. Eu derramarei as bênçãos do meu bom tesouro. Olha só, o texto continua: para dar chuva sobre a terra no seu tempo. Olha o que Deus está dizendo: eu vou derramar chuva, que ninguém na terra tem poder de decidir quando ela cai, mas eu faço. E eu vou derramar chuva no tempo certo. Estou encerrando. Redobre a sua atenção. Olha o que Deus está falando: eu darei chuva no seu tempo. Existe, meus irmãos, para a vida agrícola, métodos, meios. Olhar o dia que vai lançar a semente, o mês do ano, a hora que dá certo, a hora que não dá. Até hoje, eu e o pastor, nós conversávamos com um jovem que está cultivando morango e disse tudo que precisa ser feito para colher na hora certa, no tempo certo, na qualidade perfeita. Mas existem coisas que a técnica humana não resolve. Pode usar a melhor técnica na terra, se não descer chuva do céu, não tem colheita. E Deus está dizendo para o povo dele: me obedece, porque no tempo certo eu derramo a chuva. Aquilo que tu não pode fazer, conta comigo que eu faço. Planta, que eu garanto a chuva. Nós vamos trabalhar em parceria. Se tu plantar e me obedecer, eu dou a chuva no tempo certo e o fruto vai vir perfeito. Se tu fizer a minha vontade, pode plantar que eu garanto a chuva. Aquilo que tu não pode garantir, deixa para mim que eu garanto. Tudo que nós estamos precisando para a nossa vida ser abençoada em todas as esferas dela, é andar em parceria com Deus. Se nós plantar, Ele manda chuva. Se nós obedecer, Ele abençoa. Se nós fizer o que Ele manda, Ele cumpre todo o seu propósito na nossa vida. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Nós estamos no final do mês de fevereiro. É início de ano ainda. Sei que você já ouviu muitas motivações para esse ano, muitas palavras de incentivo para você. Eu quero que você guarde essa, que você saia daqui hoje decidido a viver em obediência a Deus. Aquilo que era errado, que você estava fazendo, parar de fazer. Dizer: Deus, eu vou te obedecer em todas as áreas. Eu vou melhorar a minha vida espiritual. Eu vou te buscar mais. Eu quero ser fiel com a tua obra. Eu quero contribuir. Eu quero viver uma vida exemplar. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero tirar do meu coração todo o ódio, todo o rancor, e viver uma vida de perdão, de fidelidade, de verdade. Eu quero viver uma vida sem cobiçar aquilo que não é meu, sem mentir, sem denegrir a imagem de ninguém, viver uma vida correta. Se você decidir fazer isso, e você não for abençoado, eu prefiro que você me procure, e diga para mim: pastor, tudo que o senhor falou é mentira, porque eu fiz um ano todinho de obediência e não recebi nada. Aí, meu irmão, eu desisto. É um comprometimento de Deus, é um contrato assinado pelo próprio Deus. Só que não esqueça, nas cláusulas ele está dizendo: se tu obedecer, atentamente ouvir o que eu te disse, tendo o cuidado de guardar e de praticar tudo que eu te falei, pode ficar tranquilo, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você está disposto a obedecer a Deus? Pastor, não tem outro caminho.
Não tem. Não tem outra forma para ser abençoado sem obedecer? Não tem. Mas não há um personagem na Bíblia sequer que foi abençoado sem obedecer? Não tem. Procurei. E para conforto da tua alma e motivação para você viver em obediência, Filipenses capítulo 2, versículo 5, há o conselho de Paulo, usando Jesus como modelo, e disse o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Versículo seguinte diz: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o versículo seguinte diz: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Olha o que diz: e achado na forma de homem, estou falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo. O que ele foi? O que ele fez? Obedeceu, sendo obediente. Até quando? Uma semana de propósito, vou obedecer durante uma semana, vou obedecer durante um mês. Ele disse: não, vou obedecer até a morte. Jesus teve que obedecer. Olha a sequência do texto: ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha o próximo versículo, diz assim: por isso o que, irmão? Pela obediência. Não é porque Jesus era filho. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, pega esse código aqui, olha para mim, meu irmão. Por isso Deus também o exaltou. Sabe por que Deus exaltou Jesus? Porque Jesus obedeceu. Pastor, se Jesus não tivesse obedecido, não tinha bênção. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, por causa da obediência. Escute aqui: se até Jesus teve que obedecer, imagina eu e você, meu irmão. Não escapa para ninguém não. A vida de obediência vai gerar a bênção que você precisa. A tua casa não está precisando, meu irmão, mudar ela, pintar externamente, arrancar tudo e fazer nova. Às vezes é bom, faz, ajuda, mas o que está precisando é viver uma vida de obediência lá dentro. Teu casamento não está precisando apimentar, ir para o Caribe, ir para Fernando de Noronha. Seria bom se todo mundo tivesse dinheiro para ir para lá, mas sabe qual é a bênção primordial para a tua vida conjugal ser abençoada? Obedecer a Deus em todo tempo, porque essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.